Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor e hoje um pré-jogo bem diferente. Eu tô partindo, agora são exatamente 10h33, daqui a pouco eu pego o voo lá pra Fortaleza. Então um pré-jogo à noite, que você tá vendo, de manhã, de Fluminense e Ceará, na verdade Ceará e Fluminense, lá no Castelão. Você acompanha aqui direto do Galeão. E vamos embora, que tudo que você precisa saber sobre esse jogo você vai encontrar aqui, beleza? Roda aí a vinheta. Você já viu aí que o logo do OneFootball já está aqui na cima, né? Exatamente. Você pode baixar. O aplicativo OneFootball é o aplicativo recomendado para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e mundial. Tem informação pra caramba, tem resultados ao vivo e, claro, também tem muita notícia do Fluminense, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou você escaneia o QR Code que está aqui aparecendo aqui na tela pra gente poder, para você poder ter o aplicativo. Ceará e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira, né, às 8 horas da noite no Castelão. Vou falar já sobre esse jogo ser no Castelão ou ser em outro lugar. Premiere e Sport TV transmitem a partida. Precisa ver ali a respeito do Ceará, né? Enfim, se transmitem pro Ceará no Sport TV, mas o Premiere é pro Brasil todo. E claro, tem transmissão aqui do Raiz Tricolor também. A gente vai estar ao vivo, direto do Castelão, fazendo a transmissão da partida. 33º jogo entre Fluminense e Ceará. São 15 vitórias do Fluminense, 9 empates e 8 vitórias do Ceará, sendo que nos últimos 3 jogos lá foram bem diferentes, né? 2019 a gente tomou um vareio, 2020 a gente deu um vareio, 2021 a gente tomou um vareio. Foi aquele jogo, enfim, a gente teve um a mais durante um tempão e não conseguiu fazer gol no Ceará, perdeu por 1-0. Então, enfim, os jogos lá têm sido bem interessantes. Se mantiver essa ordem, a gente dá um vareio hoje à noite, né? Tomara que seja assim. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre o time diretamente daqui a pouco, quando eu falar do bola em campo. Mas se a gente falar sobre o jogo, né, já sem falar do time, esse jogo ele tem alguns compostos a mais, né? E vocês estão vendo a capinha da Golcase aqui, né? Vai lá na Golcase lá, ó, e usa o cupom Raiz Tricolor. Olha a capinha, que maneira. A qualidade da câmera tá horrorosa, que eu tô com a câmera do notebook, mas a capinha é show de bola, cara, muito boa mesmo. E muito maneiro. Jogo contra o Ceará é um jogo que ficou extremamente complicado, mas está mais fácil do que deveria ser. Ele é extremamente complicado, mas ele está um pouco facilitado. E por que isso, Gabriel? Bem, explicando assim de uma maneira um pouco mais simples, o Ceará teve uma invasão de campo no jogo contra o Cuiabá, uma confusão na arquibancada a respeito de torcida organizada que apoia deputado e presidente, enfim, uma complicação bem grande em relação à torcida. E o Ceará foi punido com a perda de mandos de campo, né? Precisa jogar a 100 km de Fortaleza, e com a perda de torcida no estádio também. A perda de mando de campo não dava tempo deles cumprirem já agora, né? Porque, enfim, tem a questão de logística, o Fluminense já ia viajar para Fortaleza, ia ter que ir para outro lugar, não daria. Por isso o jogo do Fluminense é no Castelão, mas é sem público. E por que eu falei que o jogo é complicado? O Ceará está desesperado, o Ceará entrou na zona de rebaixamento, não tinha entrado no Z4 até agora, entrou no Z4 justamente na reta final, demitiu o treinador, o Lúcio Gonzalez foi demitido. Então assim, o time vem de uma sequência de resultados ruins, ou seja, é todo aquele drama que quando você tá no meio do campeonato, você fala, pô, é ótimo pegar esse adversário porque ele tá vindo em queda. Quando você tá na reta final do campeonato, não é necessariamente bom, porque esse desespero dos caras podem fazer eles terem um desempenho acima. A gente tem exemplos aqui de 2009, por exemplo, de como a gente ali naquela reta final, muito mais pelo emocional do que necessariamente por tática, teve tática e técnica também, mas o emocional fez essa tática e técnica aumentarem, a gente ganhou dos que estavam postulando ao título. Então, de fato, pode acontecer. Então, o jogo é muito complicado, mas foi facilitado. O jogo será sem público, uma torcida que provavelmente estaria em peso no Castelão fazendo um apoio forte, e não estará lá, então isso é bom pra gente. O jogo é no Castelão, que é um estádio grande, uma arena, que ele tem sua particularidade e tal, mas é mais genérica. Um estádio confortável pro time, né, do Fluminense, vestiário bom e tal, um estádio de Copa do Mundo, e com uma viagem que, apesar de ser a pior viagem do Brasileirão, né, a viagem para Fortaleza, uma viagem que é só isso. Se o Ceará, por exemplo, mandar seus jogos no Romeirão, lá em Juazeiro do Norte, no interior, por exemplo, seria mais uma viagem
de avião mais complicado, enfim, tudo bem mais complicado para o time do Fluminense. Então, isso tudo facilitou um pouco o jogo em relação ao que poderia ser. Já a gente falando agora sobre o nosso cálculo, o Fluminense ainda busca a vaga pela Libertadores. Acho que é isso que a gente busca, na verdade, não é a vaga, porque a vaga está na nossa mão. É sacramentar essa vaga. Se a gente ganhar o jogo, a gente está na Libertadores 2023, ponto. Se a gente ganhar o jogo e houver um empate entre São Paulo e Atlético Mineiro, aí a gente está na fase de grupos da Libertadores, estão entendido? Vitória, estamos na Libertadores, ponto. Agora, para a gente ser garantido na fase de grupos, precisa ter um empate entre São Paulo e Atlético Mineiro. Mas a gente trabalhando na realidade, a gente está vencendo esse jogo, a gente vai abrir uma diferença bem grande para esses times e a gente está praticamente já garantido. Então, pelo menos nessa questão, uma vitória hoje vai garantir a gente na tranquilidade da fase de grupos da Libertadores com 3 rodadas de antecedência. E aí a gente vai começar a buscar só posições acima para conseguir uma cota melhor, um posicionamento melhor, enfim, e ficar no registro ali da história do Fluminense um pouco melhor dentro do Brasileirão. Agora, como ganhar o Ceará? A gente vai falar disso no Bola em Campo. Bem, a bola está em campo e está no aeroporto também, mas a gente bota a escalação aqui do lado para todo mundo ver. Escalação provável, já que o Fluminense tem um desfalque para esse jogo, que é o lateral esquerdo, o Calegari. O lateral direito, o Calegari, que vem jogando como lateral esquerdo. Calegari está fora, sofreu uma lesão, tem notícia aqui no canal sobre isso. E o Fluminense deve vir com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Nino e Cristiano, ganhando a vaga de Calegari. Entrou, inclusive, nos últimos jogos, ele que vem entrando na lateral esquerda. André Martinelli, aí John Arias, Ganso, Iago e Cano. Deve ser mantida a escalação de Fernando Diniz para essa partida, só trocando o lateral esquerdo. O outro desfalque que tem é Felipe Melo, mas é desfalque. Acho que não dá pra chamar de desfalque não, né? Vamos trabalhar na sinceridade, né? Dos jogadores do Fluminense, o GE. Globo foi um pouco antes lá pra Fortaleza, então eles viram os jogadores que desembarcaram por lá, e bem, Fábio, Pedro Rangel e Gustavo Ramalho, os 3 goleiros que foram, ou seja, Marcos Felipe não foi, mais uma vez. David Duarte, David Braz, Nino e Manuel foram os zagueiros. De laterais, apenas Samuel Xavier e Cristiano. Caio Paulista viajou também. É lateral esquerdo, Caio Paulista, né? Viajou também, tinha ficado de fora da última partida. De meio campo para frente, o Wellington, Martinelli, Alexander, Iago, André. Ou seja, Alexander se tornando peça natural ali já no grupo. Michel Araújo, Natan, Arias e Ganso. Matheus Martins, Alexandre Jesus, William Bigode, Alan e Germancano, sem nenhuma surpresa, né, nessa viagem do Fluminense lá para o Ceará. Quando a gente olha para o time adversário, fica até difícil projetar, né? O Fluminense vem da sua melhor partida, acho que, vamos botar aí no top 3 melhores partidas do Brasileirão, sem dúvida, contra um Corinthians que estava ali um pouco mais desmotivado. Não é o que a gente vai ver no Castelão. Fortaleza não é um time desmotivado, não dá pra gente chamar disso. Mas trocaram de treinador, quem vai assumir foi o Juca Antonello, que não é um treinador ali, enfim, é o treinador que já comandou o Ceará lá atrás, no meio do Brasileirão, na troca ali pro Lúcio Gonzalez. Enfim, não vai ter Luiz Otávio, que é talvez o jogador mais vinculado, ele tem o maior vínculo, tem uma cacetada de jogadores no departamento médico, então assim, eles vêm pelo heroísmo, o fato é esse. A provável escalação do Ceará: João Ricardo, goleiro, Nino Paraíba, lateral direito, a zaga com Gabriel Lacerda e Marcos Vitor, e a lateral esquerda com Bruno Pacheco. Então são 2 laterais que avançam, que vão preocupar as nossas laterais. Richardson, Fernando Sobral, Diego Rigonato, Vina, Lima e Jô. Esse é o ataque do Ceará. Ou seja, assim, você vê alguns jogadores que fizeram já seu nome no Brasil, mas que você percebe que o Ceará não tem time para ser 17º do Brasileirão. Mas só pra vocês terem noção do desfalque: Richard, volante ex-Fluminense, Lindoso, Matheus Peixoto, Lucas Ribeiro, zagueiro que teve para vir pro Fluminense, Nino saísse, talvez ele viesse, John Vasquez, Speed Mendonça, Messias, enfim, são muitos desfalques do Ceará. Então, o jogo, assim, eu só tomo cuidado novamente. O Fluminense é favorito, o Fluminense entra como favorito para a partida, tem tudo para conquistar um resultado positivo, mas eu, pessoalmente, eu tomo cuidado, porque, obviamente, o Fluminense está enfrentando um time que está desesperado. E no desespero, o Fluminense tem que saber se aproveitar desse desespero do Ceará. E não ter a torcida lá. É interessante que a torcida do Ceará é uma torcida que apoia bastante e que, obviamente, ia fazer com que o desespero se tornasse em gás, não o desespero se tornasse em erro. Enfim,
Então é interessante, o cenário inicial é interessante, sim, pro Fluminense para a partida, mas isso não é garantia de vitória ou de um ótimo resultado. A arbitragem da partida, o árbitro que você conhece, Rafael Claus, árbitro do jogo, vai apitar mais uma vez, lembrando que ele já teve problemas com o David Braz, que estará no banco da partida, enfim, desde aquele Fla-Flu, e é uma história que ficou muito sem explicação nenhuma, né? Não julgaram, não aconteceu nada, enfim, ele ficou ali o dito pelo não dito, estranho. Rafael Claus vai ser auxiliado no VAR pelo Adriano Assis de Miranda. Confesso que eu não conheço, dei uma olhada aqui, ele já foi assistente do VAR naquele Fluminense 4, Juventude 0, o assistente do VAR já é um nível mais abaixo. Então, assim, não é um VAR com um histórico assim tão grande, então, resumindo, não sei muito o que falar sobre ele não, vamos ficar de olho aí. É um árbitro mais jovem aí nesse caminho de arbitragem, espero que seja um jovem trilhando um bom caminho. Então é isso. Quando você vir esse vídeo, eu já estarei em Fortaleza para enfrentar o Ceará. E conto com a sua audiência a partir hoje das 7 horas, direto do Castelão, para a gente poder fazer a transmissão dessa partida, bater um papo no pré-jogo, ver a escalação do Fluminense e fazer a transmissão dessa partida. A transmissão mais tricolor que você vai acompanhar é aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Conto com a sua audiência. Tamo junto, até a próxima. Valeu!